Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje trazemos uma história inspiradora e emocionante, que vai te mostrar como um homem determinado e visionário pode mudar a história do mundo. Estamos falando da história de um dos maiores ícones da indústria automotiva, Henry Ford. Ele foi um homem à frente do seu tempo. Ele revolucionou a maneira como as pessoas se deslocavam com a criação do primeiro automóvel acessível ao público em geral, o famoso Ford Modelo T. Mas sua visão ia além disso. Ele acreditava que a produção em massa era o caminho para tornar os produtos acessíveis a todos. Foi assim que ele criou a primeira linha de automação automatizada da história, que permitiu produzir carros em larga escala, a preços acessíveis. Mas a história de Henry Ford não é apenas sobre negócios. Ele também tinha um coração generoso e se preocupava com seus funcionários. Foi ele quem instituiu o salário mínimo e participou da jornada de trabalho, permitindo que seus funcionários tivessem mais tempo para suas famílias e hobbies. Se você quer se inspirar com a história de um grande líder e empreendedor, não pode perder esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, para nos motivar a continuar. O sucesso da Ford mudou a história da indústria automotiva e teve um impacto significativo na sociedade americana, pois os carros se tornaram mais acessíveis e as pessoas puderam viajar mais facilmente e expandir seus horizontes. A história de Henry Ford é uma das mais inspiradoras histórias da humanidade. Nascido em 30 de julho de 1863 em uma pequena fazenda em Michigan, Estados Unidos, Ford teve uma infância humilde e difícil. Ele cresceu em meio a uma família de agricultores e aprendeu desde cedo o valor do trabalho árduo e da perseverança. Apesar de não ter frequentado a escola por muito tempo, Ford era um autodidata e sempre se interessou por mecânica e engenharia. Ele começou a trabalhar como aprendiz em uma oficina mecânica aos 16 anos, e aos 25 anos, já era um engenheiro experiente e talentoso. Foi nessa época que Henry Ford decidiu que queria construir um carro que fosse acessível para as pessoas comuns. Naquela época, os carros eram considerados um luxo, só para a elite. Eram produzidos em pequenas quantidades e vendidos a preços exorbitantes. Ford sabia que precisava de uma nova abordagem para tornar o carro acessível para o homem comum. Ele inovou em todos os aspectos da produção de carros, desde o design até o processo de fabricação. A Ford adotou a linha de produção em massa, uma técnica que permite produzir carros em grandes quantidades, de maneira rápida e eficiente. Essa inovação permitiu que a Ford produzisse carros em grande escala e reduzisse significativamente os custos de produção. Com isso, ele foi capaz de oferecer carros acessíveis para as pessoas. O lendário modelo T da Ford foi lançado em 1908 e se tornou um grande sucesso em todo o mundo. Mas a história de Henry Ford não é apenas sobre o sucesso empresarial. Ele também era um líder visionário que se preocupava com o bem-estar de seus funcionários. Ford superou uma série de políticas progressistas em sua fábrica, incluindo o aumento dos conflitos e a redução da jornada de trabalho. Ele acreditava que, ao oferecer um ambiente de trabalho justo e agradável, seus funcionários seriam mais felizes e mais produtivos. Essa abordagem inovadora não apenas beneficiou o trabalhador da Ford, mas também teve um impacto positivo em toda a indústria automobilística. Outras empresas adotaram políticas semelhantes, o que melhorou a qualidade de vida dos trabalhadores e ajudou a aumentar a produtividade e a eficiência. A história de Henry Ford é uma lição inspiradora sobre o poder da inovação, da perseverança e do compromisso com o bem-estar de outras pessoas. Sua visão revolucionou a indústria automobilística e teve um impacto duradouro em todo o mundo. Henry Ford é uma figura lendária da história americana e um exemplo inspirador de como é possível alcançar o sucesso e ainda assim permanecer fiel aos seus valores e crenças. O primeiro carro que Ford desenvolveu foi chamado de quadriciclo e foi montado em 1896. Ele era movido a gasolina e atingia uma velocidade máxima de 32 km por hora.
Ford era um grande fã de Thomas Edison e chegou a trabalhar para ele como engenheiro. Os dois se tornaram amigos próximos e Edison foi um dos primeiros investidores na Ford Motor Company. Em 1914, Ford surpreendeu o mundo ao anunciar que pagaria um salário mínimo de $5 por dia aos seus trabalhadores. Isso era quase o dobro do salário médio dos trabalhadores da época e ajudou a atrair e reter os melhores talentos. Ford também foi um grande defensor da agricultura e criou uma fazenda experimental em Michigan para desenvolver novas técnicas de cultivo. Ele acreditava que a agricultura era fundamental para o bem-estar da nação. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Ford Motor Company produziu uma grande quantidade de equipamentos militares, incluindo aviões e tanques. Ford trabalhou em união com o governo dos Estados Unidos para apoiar e reforçar a guerra. Ford também era um inventor prolífico e detinha mais de 160 patentes em seu nome. Alguns de seus inventos incluem um motor a gasolina de 8 cilindros, um trator a vapor e um carro movido a álcool. Henry Ford era conhecido por suas opiniões polêmicas sobre questões sociais e políticas. Ele era um defensor da segregação racial e acreditava que os judeus estavam por trás de uma conspiração global. Essas visões às vezes ofuscaram suas ideias inovadoras e humanitárias. Ford tinha uma obsessão por eficiência e produtividade e implementou várias inovações em sua fábrica, como a linha de montagem móvel, que aumentou significativamente a produção e reduziu os custos, além de seus feitos na indústria automobilística. Ford também era conhecido por suas contribuições para a filantropia. Ele criou a Fundação Ford em 1936 com a missão de promover a educação, a ciência e a cultura em todo o mundo. Ford era um grande fã de esportes e gostava de jogar beisebol e golfe. Ford também foi um grande defensor da paz e da cooperação internacional. Ele participou extensivamente pela Europa e pelo Oriente Médio para promover a compreensão e a cooperação entre os países. Ford era um grande admirador da cultura e da história americana e era conhecido por colecionar itens históricos, como móveis antigos e objetos da Guerra Civil. O Model T, o carro que colocou a Ford Motor Company no mapa, foi produzido por mais de 19 anos, de 1908 a 1927. Durante esse período, mais de 15 milhões de Model T foram vendidos em todo o mundo. Em 1940, Ford tornou-se o empresário a aparecer na capa da revista Time. Ele foi escolhido como a pessoa do ano em 1938 devido ao seu impacto na indústria automobilística e na economia global. Em 1915, Ford comprou uma grande propriedade na cidade de Dearborn, em Michigan, onde nasceu e cresceu. Ele transformou uma propriedade em um local de trabalho e estudo, chamado de Greenfield Village, que incluía uma escola, uma biblioteca, um laboratório de pesquisa e uma fábrica de vidro. Ford foi um grande apoiador do movimento de temperança e acreditava que a resistência do álcool era importante para a saúde e a moralidade da sociedade. Ele até mesmo criou um carro do água, que distribuía água potável em vez de bebidas alcoólicas durante as épocas de festa. Em 1931, Ford criou uma cidade modelo chamada Fordlândia na Amazônia brasileira. A cidade foi projetada para ser uma comunidade utópica e um local de produção de borracha. Foi onde ele abriu a maior fábrica de borracha natural do mundo. Ele queria criar sua própria fonte de borracha para reduzir a dependência de fornecedores externos. No entanto, o projeto acabou sendo um fracasso devido a problemas com o solo e a gestão. Ford foi um grande defensor da educação e criou uma escola de negócios, a Fordson School of Business, em Dearborn, Michigan, em 1919. A escola foi projetada para treinar os funcionários da Ford Motor Company em habilidades de gestão e liderança. Ford também era um grande entusiasta da aviação e ajudou a financiar vários empreendimentos aeronáuticos. Ele fundou a Ford Air Transport Service em 1925, que se tornou uma das principais companhias aéreas dos Estados Unidos antes de ser vendida para a Eastern Airlines em 1930.
Em 1938, Ford recebeu a Grande Cruz da Ordem da Águia Alemã das mãos do próprio Adolf Hitler. A medalha foi concedida a estrangeiros que fizeram contribuições para o regime nazista. Essa associação com o regime nazista gerou críticas e controvérsias em relação a Ford e sua empresa. Henry Ford era um ávido leitor e admirador do livro A Riqueza das Nações, de Adam Smith. Ele foi influenciado pelas ideias do livro, especialmente a noção de que o mercado livre poderia ser benéfico para a economia. Ford criou o primeiro carro com carroceria de plástico em 1941. Ele usou uma resina sintética chamada Soybean Plastic para criar uma carroceria, que era mais leve e mais forte do que as carrocerias de metal convencionais. Ford foi um dos primeiros empresários a reconhecer a importância do marketing e da publicidade. Ele criou o famoso slogan Ford, a oficina de carros, em 1908 e usou a mídia impressa e o rádio para promover seus carros para o público em geral. Ford era um grande defensor do estilo de vida saudável e do exercício físico. Ele acreditava que uma boa saúde era fundamental para uma vida feliz e produtiva e construiu um ginásio em sua fábrica para seus trabalhadores. Ford também era um grande fã de música e tinha uma banda privada em sua fábrica, composta por trabalhadores da linha de montagem que tocavam em eventos corporativos. No final de sua vida, Henry Ford era um homem rico e poderoso, mas ele nunca esqueceu suas raízes humildes. Ele continuou a trabalhar duro e a inovar, e destinando grande parte de sua fortuna a causas filantrópicas. Ford morreu em 1947, aos 84 anos. Ele deixou um legado duradouro como um dos maiores empresários inovadores do século XX, além de ter deixado uma marca significativa na história dos Estados Unidos e do mundo. A história de Henry Ford é um exemplo inspirador de como um determinado indivíduo e apaixonado pode mudar o mundo. E assim terminamos mais um vídeo aqui no nosso canal. Espero que tenha gostado de conhecer um pouco mais sobre a história de Henry Ford e sua contribuição para a indústria automotiva e para a sociedade. Não esqueçam de deixar o seu like. Se inscreva no nosso canal, ativando o sininho para receber todas as novidades. Compartilhe com seus amigos. E comente sobre o que você achou desse vídeo incrível. Agradecemos por assistir e até a próxima.